Gente, eu queria só pedir uma coisa para vocês. Eu já vou tratar desse assunto aqui. É o que você está pensando. Quando você mandar o WhatsApp aqui pra gente, por gentileza, pro 999261598, coloque embaixo o seu nome, por gentileza. São muitos que chegam, então pra gente ter o nome, fica mais fácil de achar, de localizar. Então, por gentileza, quando você terminar a mensagem ou a foto que você mandar, coloque embaixo também aí o seu nome, por gentileza. Pra gente, inclusive, se unir agora nesse momento para ajudar o pessoal da Vila Harmonia. Agora vem aqui comigo. Eu digo pra você sempre, aqui no Balanço Geral, um dia a verdade vem à tona. Um dia a justiça é feita. Vocês, talvez, olhando essa figura e olhando essa frase, talvez não se lembrem disso. Mas nós vamos chamar agora o Daniel Santos, porque ele acompanhou essa história muito de perto, tá? É a história do homem que matou a esposa, esquartejou a mulher, queimou na churrasqueira e aí deu no pé. 5 anos fugindo da justiça. Ele estava em outro estado, mudou de nome, estava com outra mulher. Ele estava sem tornozeleira, porque a própria justiça tinha falado para ele tirar a tornozeleira, mas não houve mandado de prisão. E ele aproveitou para dar no pé. É o Mauro Sampietri, que recebeu essa ajudinha do sistema para fugir. Mas após todos esses anos, alguém disse, olha, sabe daquele homem que matou a mulher, esquartejou, queimou na churrasqueira e tal? Tá em tal lugar. Esse aí que você tá vendo. Daniel Santos, conta mais pra mim dessa história. Boa tarde pra você. Boa tarde, Jasso. Boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Janeiro de 2017. Tânia Sampietri, a filha mais velha do casal, vai até a polícia, na época ainda a Delegacia de Pessoa Desaparecida, e faz um boletim de ocorrência, e para isso ela chama o pai. Ela está muito preocupada. Claudete Sampietri simplesmente desapareceu. Mas como assim? Uma mulher lúcida, 59 anos, vaidosa, muito bonita, cuidada, esforçada, de repente desaparece. Amanhece, permanece amanhã e do meio-dia para tarde simplesmente some do mapa. Como assim? Claudete Sampietri pegou uma mala, saiu de casa sem se despedir dos filhos, do filho caçula, o filho adotivo, dos 2 filhos mais velhos, da filha que ela era grudada à filha mais velha. Um amor incondicional? Pois essa é a explicação de Mauro Sampietri. Ele demonstra muito nervosismo na delegacia. Diz que é só registrar um boletim de ocorrência porque a Claudete vai voltar a qualquer momento, porque ela foi para Campinas, em São Paulo, foi para casa das irmãs, dos parentes dela. Mas era só conversa fiada. A Tânia, muito desconfiada do pai, das reações do Mauro Sampietri, então chama um amigo policial civil para que ele vá até a casa e analise, para ver se tem alguma evidência do desaparecimento de Claudete Sampietri. Ele chega na casa, chama a Tânia num canto e vem aqui. Imediatamente entra em contato com a DPP e também a Delegacia de Homicídios. Aqui nessa casa tem evidências claras de um crime. Chame imediatamente a Polícia Civil, denuncie essa história para que haja uma perícia aqui nessa casa. Pois bem, resumindo a história para você, Jasson, doutora Márcia, que acompanha o Balanço Geral, que vai se lembrar desse caso, muito, mas muito divulgado, explorado aqui em Curitiba e região. Quando a perícia usa um reagente químico de nome popular, o luminol, percebe que tem vestígios de sangue, sim, na cozinha, próximo à geladeira, também em objetos usados numa gráfica no fundo da casa, uma gráfica pequena, uma faca industrial. E pelo relato dos vizinhos, no dia do desaparecimento, um cheiro insuportável que lembrava um osso queimando, como se alguém estivesse preparando uma costela e queimasse os ossos da costela. Pois naquele fim de semana, Claudete desaparece e em seguida parte de um corpo é encontrado queimando dentro de uma mala no bairro Veisópolis, em Pinhais, coladinho ali com o bairro Cajuru.
Dias depois vem o exame, na época o Instituto Médico Legal de Curitiba, no Instituto de Criminalística, trabalhando de forma muito intensa, muito rápida. A resposta veio, era sim parte do corpo de Claudete Sampietri. O Mauro acabou sendo preso. O tempo todo ele negando. Eu estive na casa com ele em uma das saídas da cadeia, ele nos recebeu, me levou até a sala, eu estive na cozinha, fui até a churrasqueira, estive no fundo da casa onde funcionava a gráfica. E o tempo todo ele negando o crime. Só que aí as evidências eram muito fortes, as provas também muito contundentes e levaram esse homem a uma condenação de 21 anos. Isso no fim de 2018. A partir daí, ele estava em monitoramento. Como assim condenado, regime fechado, monitorado? Ele estava em casa, estava em prisão domiciliar. O Departamento Penitenciário do Paraná, seguindo orientações, e recebeu essa orientação dizendo o seguinte, olha, no caso de um crime hediondo como esse aí, essa pessoa, por exemplo, não pode ser monitorada e permanecer em prisão domiciliar. Ele deve ser preso. Só que nessa burocracia toda, nesse desencontro de informações, foram até a casa, tiraram a tornozeleira, tiraram o monitoramento do Mauro, só que não o prenderam, não levaram ele para a penitenciária. O que aconteceu? Ele deu no pé. Tá aqui a resposta do Departamento Penitenciário, ó. Retirou a tornozeleira do monitorado Mauro Sampietri após o término do prazo do mandado de monitoramento. Tal documento determinava que, decorrido o prazo da monitoração eletrônica sem renovação, fica autorizada a retirada da tornozeleira, salvo determinação judicial ao contrário. Estavam tirando a tornozeleira, estavam tirando o monitoramento de um homem condenado a 21 anos de cadeia por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel, meio que, segundo a investigação na época, impediu qualquer reação de Claudete Sampietri. Pois ele deu no pé com uma namorada conhecida da família, o Jason, conhecida até da Claudete Sampietri, essa namorada que ele arrumou aqui na região, e se mandou para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Lá em Corumbá, ele foi identificado, uma pessoa olhou assim e falou, ah, não, esse aí eu já vi na tela do Balanço Geral, não, esse aí eu conheço, esse aí é o Mauro Sampietri. Mas lá ele era chamado de Italiano, Domenico, o Italiano, e assim ele se identificava lá em Corumbá. Quando a polícia chegou nele, o Jason, foi fazer a abordagem, eu sou Domenico, sou italiano, não sou Mauro Sampietri, não. Claro que não colou essa história do Domênico. Quando o Domênico chegou na delegacia, ele se revelou Mauro Sampietri. A gente só não tem a informação ainda se ele será trazido aqui para o Paraná para cumprir prisão em regime fechado aqui no estado do Paraná. E agora com o agravante dele ter dado no pé. Jason, a gente tem a reportagem feita pela nossa co-irmã, a Record TV, no Mato Grosso do Sul, contando um pouquinho da história do momento da prisão aí do Mauro Sampietri. Vamos acompanhar. Mauro Sampietri ficou foragido durante 5 anos após matar a própria mulher, Claudete Sampietri, de 59 anos. A vítima foi morta no dia 21 de janeiro de 2017, esquartejada, e os restos mortais dela foram encontrados dentro de uma churrasqueira que estava acesa. Na época, Mauro foi condenado a 21 anos de prisão, mas nunca chegou a cumprir um dia de pena, já que ele fugiu. Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Militar de Corumbá conseguiu localizar e prender o autor do feminicídio. Mauro estava em frente à Santa Casa, local de trabalho da esposa, e aguardava a saída dela. Durante a abordagem, ele ainda chegou a se passar por Domenico e disse que teria nacionalidade italiana, mas não deu certo. Preso, Mauro deve passar por uma nova audiência de custódia para saber onde irá cumprir a pena, em Corumbá ou Curitiba, local do assassinato. O momento. Pois o Jason, a gente acompanhando, né? Como é que o homem se apresenta como Domênico, né? Tentando passar lábia na polícia militar. Quando a polícia fechou o cerco no carro, ele estava em frente ao local de trabalho da atual esposa. Abre aspas, conhecida da família Claudete Sampietri, tá? Fecha aspas, tem esse detalhe. Tava esperando, aí a polícia militar só observou o carro assim,
Seu Mauro Sampietri. Não, eu sou Domênico, ou Domenico, como queira, né? Não colou, Domênico, chegou na delegacia, virou Mauro Sampietri mesmo, tá? Nada de Domênico, imagine só Domênico em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Jason, ó. Caiu mesmo, caiu feio dessa vez. No Domênico, não. Não é não, aí eu vou no bom português, não é não. Que é isso? Vem pra cá. Ô Daniel, você lembra na época se teria algum motivo que ele tivesse, ou em algum momento foi falado de qual motivo para ele dar o fim da maneira que deu na esposa, Daniel? A Claudete Sampietri não queria mais saber de relacionamento com o Mauro Sampietri. Traições e mais traições. Chegou a um ponto que a Claudete também resolveu embarcar num relacionamento. Até que os dois começaram a conversar, já viviam em quartos separados, ela no quarto superior, ele no inferior. Já estavam vivendo em separação de corpos há muito tempo, ô Jason. Aí chegou o momento da separação. A Claudete, ó, chega, vamos separar. E nessa separação, lógico, a divisão dos bens. Quando chegou nesse ponto, para dividir o dinheiro, a casa, um carrinho, dividir ali a venda da gráfica, aí o Mauro não gostou dessa história. Diante dessa possível e já programada partilha de bens, ele decidiu pelo pior, o crime com muita crueldade, mentindo para os filhos, inventando toda uma história, matando, esquartejando, botando a mala no carro, no porta-malas e descartando ali no Veisópolis, em Pinhais. Não aceitando a separação e não queria também dividir os bens. Ambas as motivações que foram muito bem provadas lá na frente, a ponto do tribunal do júri colocar nas costas dele 21 anos de prisão em regime fechado. Lembrando que os dois tinham a mesma idade, viu, Jason? 59 anos. Agora é o seguinte, quero ouvir da doutora Márcia, porque aí, de repente, chega lá o DP e retira a tornozeleira eletrônica e o homem fica em casa livre. Cadê o mandado de prisão? Não houve esse mandado de prisão, ele continuou livre e por isso resolveu até mudar de nome, talvez mudar de nome, para tentar se afastar de vez da justiça. Como é que acontece isso, doutora? O monitoramento ele pode ser determinado com um período específico, que vai durar 3 meses, 6 meses, enfim. Um período específico para que ele use, não é eterno, né? Que ele seja imposta esse tipo de pena. Porque pode não parecer, mas é um cumprimento de pena. Né? Um regime em que você está em prisão domiciliar. É um cumprimento de pena. Então, existe um prazo determinado. Fechado esse prazo, o monitoramento é retirado. Normalmente, os executores de pena, eles não têm o acesso, e não é necessário que tenha, o acesso a essas outras informações sobre o próprio processo. Não havia um mandado de prisão em vigor naquela época, foi feito o que era determinado pelo juiz, talvez porque eu estivesse em período de recurso, e aí houve a oportunidade dele fugir, né? Houve um erro burocrático, talvez? Não sei se um erro, porque se ele tivesse em período de recurso, o mandado de prisão não teria sido expedido, então há a possibilidade de ter sido simplesmente um trâmite normal para aquele momento, né? Mas ele não deveria ter voltado para a prisão? Se houvesse mandado de prisão contra ele. Mas ele então, não cumpriu uma pena, doutora? É isso que fica aqui na encasqueta. Eu precisaria ler o processo, mas a impressão que dá é que ele estaria... Ele foi apenado pelo tribunal do júri, né? E que ele poderia estar num período de recurso. O recurso pode ser feito em liberdade. Então, pode ser que tenha sido... Ele aproveitou essa janelinha entre uma coisa e outra para esse momento ir embora, né? E a família, Daniel? A família, os filhos? Você chegou a ter contato com algum deles depois dessa prisão ou não? A Tânia não quer saber de conversa. A Tânia só agradeceu o acompanhamento mais uma vez da RIC TV, que desde o início, desde que o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa, eu acompanho essa história, repórter cinematográfico Toniel Silva acompanha essa história e a gente foi acompanhando para e passo o desdobramento dessa história até o julgamento dele, a condenação. O que a gente ouviu de questionamento agora de manhã, o Jason e a doutora Márcia, é que ele estava sendo monitorado, ou seja, estava em prisão domiciliar monitorada. Ele foi para o julgamento. Do julgamento ele saiu condenado a 21 anos em regime fechado, ou seja, para cumprimento imediato.
Só que ele volta para casa monitorado. Num dado momento, o DPEM vai até lá e tira a tornozeleira dele, porque venceu o prazo documental. Foi esse o questionamento, Jasson, agora de manhã, principalmente na família, as pessoas que receberam essa informação da nova prisão dele. Como que isso acontece? Sai do tribunal do júri condenado, determina-se, portanto, o cumprimento imediato em regime fechado, vai para casa, o DPEM passa lá, tira a tornozeleira e é a janela que ele teve para fugir. 2018, 19, 20, 21, 22, indo para 4 anos. Essa fuga que terminou depois de 1.500 quilômetros em Corumbá. Jasson, doutora Márcia. Doutora, alguma coisa a acrescentar, de doutora? fato, só lendo o processo para ver qual foi esse delay, esse espaço, essa janela que a gente chamou, né? Mas, de fato, um crime tão grave assim deveria já ter mudado para o mandado de prisão, em regime fechado realmente, de forma imediata. Mas, como nós sabemos, nossa lei ela tem muitos momentos em que os recursos dão essa possibilidade, né, Jasson? Muito bem. Obrigado, Daniel. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Daniel, tá? Sobre um outro